Boa tarde e bem-vindos uma vez mais ao Check-in Tourism, o podcast e o vodcast da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Hoje é com o enorme gosto tem aqui comigo o chefe Miguel Pinto, que é nosso antigo aluno do curso de Gestão e Produção de Cozinha, não é, chefe? Correto. Muito bem. E nós estamos aqui hoje diretamente do Norte Shopping, porque está a decorrer a nossa exposição das carreiras ligadas ao turismo, promovida obviamente pelo Turismo Portugal, e então daí o espaço hoje ser diferente. Chefe Miguel Pinto, então, muito obrigado pela sua disponibilidade para conceder esta entrevista e, como habitualmente, eu começava por lhe perguntar se há algum momento que se recorda assim com mais intensidade durante a sua passagem pela HTP enquanto aluno. Muito obrigado. Primeiro de tudo também queria agradecer o convite e falando agora aqui um pouquinho do momento, um dos que mais me marcou na vida e levo até hoje foi o meu evento final na Escola de Hotelaria, onde fui uma sombra do chefe Delfim e é uma referência muito grande que até hoje eu levo comigo, que era a aprendizagem que o chefe Delfim sempre nos deu na escola e tudo o que o chefe Delfim me ensinou até eu sair de lá. Muito bem, e o que é que o marcou particularmente por ser a sombra do chefe Delfim nesse evento? Ou seja, neste evento foi um evento em que toda a minha turma tinha um pouco de trabalho diferente do meu. Eu, sendo sombra do chefe Delfim, também vi um pouco tudo o que é que se fazia no evento. Tive um pouco de noção do que era ser um chefe verdadeiro, não só por fazer uns pratos, mas sim por como a coordenação de todo o evento. Muito bem, e o que é que motivou o chefe Miguel Pinto optar por uma carreira no setor turismo, especificamente por um curso e uma carreira, aliás, em cozinha? Então, tudo começou para mim quando era mais novo, nas pastelarias dos meus pais, onde sempre trabalhei em pastelaria, cerca de 6, 7 anos em pastelaria. Pouco depois decidi ingressar para a cozinha, onde depois vi a possibilidade de vir para a Escola de Hotelaria do Porto e sempre tive um grande amor pela cozinha e também pela pastelaria, onde estava a trabalhar com os meus pais. E como é que encontrou, há uns aninhos atrás, como é que encontrou a Escola de Hotelaria e Turismo do Porto? Então, a Escola de Hotelaria e Turismo do Porto veio para mim por muitos dos meus colegas onde estavam na Escola de Hotelaria e Turismo do Lamego. Com a mudança dos meus pais e uma abertura de uma pastelaria aqui no Porto, eu decidi mudar-me e também soube que a Escola de Hotelaria e Turismo do Porto tinha boas oportunidades e para futuramente escolhi a Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Muito bem, ainda se recorda do seu estágio, onde é que foi? Pode partilhar um bocadinho Sim. Dessa aventura? O meu estágio foi em Barcelona. Em princípio eu era para ir para a Madeira, entretanto consegui mudar para Barcelona. Foi um estágio muito complicado, um estágio muito difícil no início, mas com todo o amor trouxe-me um grande futuro na minha vida. Logo após o estágio tive logo o meu primeiro contrato de trabalho e foi um estágio bastante rico, onde trabalhei no pequeno almoço, jantar, onde tínhamos no jantar também um restaurante mais fino e onde me fez também crescer um pouco na vida. E então, essas dificuldades no fundo valeram a pena ao fim do estágio? Totalmente. E o que é que o tornou esse estágio assim um bocadinho mais desafiante? O que tornou o estágio mais desafiante era o nível de exigência que tínhamos no hotel. Era um hotel de 5 estrelas onde já tínhamos um nível de exigência bastante alto e então para mim foi o primeiro choque em termos de realmente o que é um trabalho, porque a princípio fazíamos eventos, fazíamos almoços, mas nunca um trabalho de dia a dia. E foi isso que me fez um grande desafio, mas o que superei e o que fez de mim também crescer como pessoalmente. E a sua primeira experiência como profissional após o estágio foi cá em Portugal, também foi no estrangeiro? Já tive experiências anteriormente aqui, enquanto estava na Escola de Hotelaria sempre tive trabalho pós-laboral, sempre trabalhei das 7 da noite até à meia-noite, enquanto estudava das 8 até às 6 da tarde. Mas efetivamente como full-time foi em Barcelona. Ok. E pode partilhar um bocadinho connosco como é que foi o seu percurso profissional até à data, assim resumidamente? Então, comecei no meu estágio em Barcelona, aqui no Porto trabalhei em 2 restaurantes também. Seguindo do estágio fiquei cerca de 1 ano em Barcelona, onde depois mudei para o Café Royal, um hotel Café Royal em Londres, fica ao pé de Piccadilly. Aí já era um hotel de 5 estrelas de luxo, foi a minha primeira sensação de um hotel de 5 estrelas de luxo. Passado cerca de 1 ano e meio tive um convite para me juntar ao Dorchester. Dorchester é um dos melhores hotéis do mundo, uma das maiores referências, um hotel com mais de 100 anos e uma das grandes referências de Londres. Tive um convite depois para me juntar a uma das maiores companhias do mundo, que é a Mandarin Oriental, no Qatar, onde fui um dos chefes de cozinha num restaurante que fazíamos cerca de 300 coberts por noite, também era um bocadinho desafiador.
Veio o Covid e já aí tive a possibilidade de fazer transferência para o Dubai, onde também Mandarim Oriental. Comecei nos restaurantes normais do hotel, no All Day Dining, e depois passei para o restaurante do José Avilés, onde neste momento tem uma estrela Michelin. Passado um pouco, tive uma proposta de transferência para a Suíça, abri um Mandarim Oriental, tinha sido a minha primeira abertura desde raiz, foi um dos maiores desafios também da minha vida, foi fazer uma abertura de raiz num hotel com tanta exigência. Passado uma abertura conseguimos a primeira estrela e agora neste momento tem 2 estrelas Michelin. Lá estava encarregue de banquetes, tinha 2 restaurantes e tudo o que era de staff. Agora, passado cerca de 1 ano e meio, tive o convite de me juntar ao Vila Vita, no qual fui subchefe executivo e geria 8 dos restaurantes do Vila Vita. Foi também um desafio muito grande, fiz banquetes até 1000 pessoas, dos 8 restaurantes que geri sempre tive boas classificações, sempre tive em cima de tudo. E agora, neste momento, estou a gerir o Hotel Renascença Porto Lapa como chefe executivo, onde temos um restaurante, banquetes até 600 pessoas e futuramente iremos abrir outro restaurante também. Muito bem, portanto, já fez algumas coisinhas ao longo da sua carreira profissional. Muito bem, muito impressionante, chefe Miguel Pinto, o seu percurso profissional. No caso, esses convites foram surgindo através de pessoas conhecidas, das próprias organizações, ou foi alguém que experimentava as suas iguarias no restaurante e eu tenho que convidar este chefe? Neste caso, para mim sempre foi uma das grandes redes sociais que existe no momento, que é o LinkedIn. Sempre fui recrutado, sempre havia recrutadores que me conseguiam contratar para os diversos sítios que tive, mas para mim sempre foi o LinkedIn que me ajudou em todas as mudanças, sempre me apliquei e vi também as possibilidades que havia, e também o LinkedIn para mim hoje em dia é o que faz um futuro também de um excelente trabalhador, e é o LinkedIn que tem montes de recrutadores que trazem o trabalho às pessoas. Muito bem, eu já agora pergunto-lhe, em jeito de sugestão ou não, publicava regularmente no LinkedIn ou surgiu naturalmente através da pesquisa por parte das entidades? Correto, publicar não tanto, mas não dizendo do currículo, mas sempre tive várias propostas no LinkedIn e sempre selecionei as melhores e consoante fossem a carreira que eu estava no momento. Eu ia pedir uma retrospectiva do que preferiu, mas vou fazer ao contrário. Qual foi o principal desafio, por exemplo, em países com uma cultura um bocadinho diferente, como no caso do Qatar e do Dubai? Quais foram os principais desafios para um português lá fora? O que eu digo sempre é que as pessoas têm de ir sem expectativas, com uma mente muito aberta. Não é fácil os primeiros 3 meses, que é uma adaptação um bocado extrema, mas se a pessoa tiver com a cabeça bem definida, que é isto que quer para a vida, torna-se muito mais fácil, e temos que ser sempre no dia-a-dia muito abertos ao que vem, porque o que vemos em Portugal não é o que acontece lá, o que vemos na Suíça não é o que acontece lá, como em Londres, como em Barcelona. Todos os seus sítios são sítios únicos, são sítios diferentes de trabalhar e são sítios que com o tempo que vai passando nós vamos nos habituando e vivendo um dia-a-dia melhor, e não só a nível profissional, mas também pessoal. Tendo em conta a sua experiência, qual foi o momento mais desafiante ao longo da sua carreira que pode partilhar connosco? O momento mais desafiante, um deles, a Suíça, a abertura foi muito desafiante, mas o que mesmo me marcou para mim era o Dorchester, onde nós tínhamos cerca de 10 a 15 eventos por dia, onde dávamos 200 a 250 hóspedes por dia, e foi o momento mais desafiante porque em termos de horário tínhamos de trabalhar 15, 18 horas por dia, 20. O máximo que eu fiz foram 36 horas por dia, sem descanso, e foi em Londres. No Dorchester o nível era super elevado, tínhamos também o Além do Caso com 3 estrelas, tínhamos 2 restaurantes a puxar por estrela também, em que todos os dias tínhamos que estar super focados, todos os dias o nível era extremo e o desafio era constantemente, todos os dias, em fazer melhor, melhor e melhor. Muito bem, obrigado por essa partilha. E atualmente então, pode falar um bocadinho mais em profundidade do seu desafio atual, das suas responsabilidades? Já referi um bocadinho. Correto. No meu desafio atual, neste momento estamos a gerir um restaurante que estamos a tentar elevar para um dos melhores de Portugal, não só do Porto, mas para um dos melhores de Portugal, uma referência gastronómica. É um restaurante mediterrâneo um pouco diferente do que se vê no dia-a-dia, mas é um dos meus desafios grandes e estamos a trabalhar não só eu, mas em conjunto com a equipa toda, porque hoje em dia o que mais faz falta é ter uma boa equipa,
ter uma equipa consistente, e isso também é um dos grandes negócios, ter uma boa consistência, trabalhar nos sabores todos os dias, e para mim o mais importante e no desafio é a consistência do sabor diária no nosso restaurante Lego East. Temos também uns banquetes que estamos a trabalhar para ser uma das referências do Porto e futuramente também de Portugal, onde trabalhamos constantemente na melhoria dos nossos banquetes, em termos do hóspede, em termos do que o hóspede, o feedback que ele nos dá. Temos também no verão o nosso rooftop, também que servimos um pouco mais asiático e grelhados, servimos uma fusão, e futuramente também iremos abrir um Nikkei, uma fusão peruviana com japonês, com a minha fusão também de experiência de vida, onde iremos trabalhar também para ser um dos melhores de Portugal e para dar uma das melhores experiências gastronómicas aos nossos hóspedes. Muito bem, então falando de presente e também um bocadinho de futuro, tendo em conta esse grau de inovação e de aplicação que o chefe referiu, e eu perguntava agora, utiliza atualmente a inteligência artificial para alguma coisa? Tem tido um impacto profundo esta evolução tecnológica no presente? E já agora, para fundir esta questão com outra, e daqui a 10 anos, antevê assim grandes transformações na cozinha? Hoje em dia utilizamos a inteligência artificial, muito em termos de alergénicos e muito em termos de inovação de pratos, claro, com a fusão com os nossos cozinheiros, com os nossos chefes, em que tentamos muito usar a inteligência artificial em pessoas que têm muitos alergénios, por exemplo, em que precisamos de pratos um pouco diferentes do habitual, mas também pensamos muito com a nossa experiência, e também temos chefes com muita experiência no nosso hotel. Em futuramente eu acho que a inteligência artificial, não só também em recursos de robôs e tudo, já está muito avançado. Eu já vi na Expo do Dubai, quando lá estive, que já havia cozinhas só com robôs, em que era tudo eles definiam tudo desse robô, e o robô conseguia fazer pratos desde o início ao fim, sem qualquer problema e com toda a consistência disponível, porque o robô irá ser uma receita definida em que nada irá mudar. Hoje em dia também já vi projetos aqui em Portugal, já vi projetos de venda em máquinas em que era feito a confecção por robôs, também já vi, mas acho que futuramente irá ser mais embutida a inteligência artificial, mas o cozinheiro será sempre preciso, ou o chefe será sempre preciso para todo o futuro. O chefe estava a referir isso e eu a pensar, e como é que os chefes robôs provam as iguarias? Estão a provar se está mais salgado, se está menos salgado? Correto. Eu nesse caso já trabalhei assim, que são receitas em que são feitas à medida, até que o sal é pesado, tudo é pesado, em que a consistência nunca pode falhar. Eu hoje em dia também trabalho muito com isso, que é receitas que é, por exemplo, é a maior parte da consistência do nosso restaurante, que nunca se pode falhar em termos de sabor, e trabalhamos já com receitas em que o sal é pesado, todas as iguarias são pesadas, em que o que você prova hoje será o mesmo que prova daqui a uns anos. E em termos de evolução tecnológica, quanto à técnica ou novas tecnologias implementadas na cozinha, acha que vai haver assim alguma grande evolução, digo eu, nos próximos 10 anos? Eu aqui vejo que haverá uma grande evolução. O que hoje nós em dia dizemos que é o nosso caldo que Knorr. Hoje também nós temos muitos produtos como a sosa, que trazem diferentes pós, que ajudam na confecção, em várias texturas, e que ajudam muito na sua utilização em termos de culinária, bar, cozinha, pastelaria, e acho que em termos de 10 anos a evolução será muito grande, e em que ajudará também os chefes e os cozinheiros a fazerem, porem o seu nível gastronómico ainda mais alto. Planos para o futuro? O que é que, sei lá, daqui a 10 anos, vê-se ainda no mesmo espaço? Gostava de assumir novos desafios? Já pensou nisso? Eu penso muito no presente. Tenho muitas propostas, caem propostas, mas o foco atual é o presente. Gostaria de um dia ter uma estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, mas o foco para mim principal é a experiência do cliente, e faço tudo para que o nosso hóspede tenha uma experiência muito diferente do que conseguimos aqui no Porto. E todos os dias trabalhamos para melhorar essa experiência. Muito bem, então eu desde já desejo boa sorte e que consiga as 3 estrelas no Lego East, médio prazo, 3, não é preciso algum no Lego East era mais uma questão, não digo estrela, poderemos atingir, mas uma guia. Sim, futuramente, okay. Mas em termos de espaço e em termos de objetivos de minha vida, sim, gostaria de obter 3 estrelas.
Não digo que o egoísta não conseguirá uma, duas, mas como digo, não estamos aqui para lutar pelas estrelas, mas sim pelo objetivo final, que é o nosso hóspede e a melhor experiência em termos da vida. Muito bem. Para terminar, chefe Miguel Pinto, eu perguntava-lhe se tem tempo livre, o que é que costuma fazer nesse tempo livre? No meu tempo livre que tenho, tento estar com a família, com o meu filho, principalmente com a minha mulher, e tento sempre ter experiências gastronómicas, não só eu, mas em conjunto com o meu filho e com a minha mulher, para também termos diferentes palatos, diferentes experiências. Já visitamos vários restaurantes com várias estrelas no país e todos os dias estamos em evolução. E para terminar, uma questão pessoal, se não se importar, quem é que cozinha lá em casa? Neste momento sou eu, porque gosto muito de fazer experiências gastronómicas em casa, não só para a minha mulher, mas também para a minha família. Às vezes até fazemos menus de degustação em casa, mas também adoro, por exemplo, uma das iguarias que eu mais gosto, que é um arroz. A minha mulher é que faz o melhor arroz que eu já provei na minha vida. Ainda vai receber, a sua esposa ainda vai receber o convite para ir cozinhar comigo um dia, quem sabe. Muito bem. Chefe Miguel Pinto, muito obrigado por ter se disponibilizado para esta entrevista e as maiores felicidades. Muito obrigado, e muitas felicidades. Muito obrigado. E obrigado a todos que nos acompanharam neste podcast, Check-in Tourism, e vemos no próximo. Até breve.